Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adultos no primeiro trimestre de 2025. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa terceira lição tem como assunto a encarnação do Verbo. Nosso textuário está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A verdade prática nos fala que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Antes de começarmos com o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você estará nos ajudando a espalhar a boa semente aos corações. A nossa leitura em classe começa na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Continuamos ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Vamos ainda para a segunda carta de João, capítulo 7, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então veja que o apóstolo João, um dos apóstolos que conviveu com Jesus durante todos os 3 anos de ministério, ele deixa muito claro que negar a encarnação do Verbo é aceitar o anticristo, é dar lugar ao anticristo. O espírito do anticristo é negar a realidade física de Jesus, negar que Jesus se encarnou, que o Verbo se fez carne e que habitou entre nós. A introdução do comentário nos fala que vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Primeiro tópico: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? É o nosso primeiro item do primeiro tópico. Corporeidade é uma junção de 2 palavras, corporal e deidade. Deidade é um sinônimo de divindade. Isso quer dizer, corporeidade, basicamente que a divindade teve um corpo humano. O docetismo é uma palavra cujo termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano.
Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma, como uma simulação, como se parecesse, mas não era. Segundo item, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano, ou seja, Jesus teve uma família, ele teve parentes, amigos, como Zacarias e Isabel, José e Maria, ele teve vizinhos, teve primos, pastores, Simeão, Ana. Todos esses são pessoas de carne e osso que conviveram com Jesus, que em algum momento tomaram contato com ele. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Nós lemos nos evangelhos que quando Jesus, no auge do seu ministério, volta à sua cidade natal, Nazaré, na Galileia, as pessoas que estão na sinagoga assistindo ele falar, perguntam umas às outras: mas não é esse o filho do carpinteiro? Filho de José, de Maria, suas irmãs, seus irmãos se chamam assim, assim, assim. Nós conhecemos ele. Nós sabemos quem ele é. Eles se espantavam de Jesus ter convivido durante 30 anos ali com eles, como uma pessoa absolutamente comum, e agora ele surge trazendo palavras que eles nunca tinham ouvido falar, bem diferente. Ou seja, eles tinham contato com Jesus. Jesus teve uma história naquele local. Ele era conhecido como uma pessoa comum. E agora ele chega com uma mensagem messiânica, se proclamando o Salvador, se proclamando o Messias de Israel. Isso tanto causou impacto nas pessoas daquela cidade, que mostra que elas conheciam Jesus, tinham convivido com ele. Ou seja, se espantavam agora com essa sua nova roupagem, com esse seu novo ministério. O plano de fundo de tudo isso é que Jesus teve uma história com pessoas ao seu redor, mostrando assim o seu lado humano. Terceiro item, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas, ou seja, patriarcas da heresia, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Vamos ao primeiro deles, chamado Cerinto. Ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele ensinava o docetismo, ou seja, ensinava que Jesus apenas parecia humano, como os muitos deuses da mitologia greco-romana, que muitas vezes tomavam aparência humana para conviver com as pessoas. Se disfarçavam de gente, mas não eram gente de verdade. Então, o que ele estava fazendo? Pegando conceitos da mitologia greco-romana e aplicando em Jesus. Cerinto foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, então veja só, ele teve a oportunidade de conviver com um dos 12 apóstolos originais e mesmo assim ele desenvolveu esta heresia. Que coisa incrível! Outro heresiarca chamado Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana numa mera aparência. Portanto, veja que além dele negar a humanidade de Jesus, ele estava negando o nascimento de Jesus. Vamos ao terceiro heresiarca, Marcião, também chamado Marcião de Sinope, que era a sua cidade natal. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. Ou seja, ele negava a humanidade de Jesus, mas também não oferecia uma solução definitiva para o problema. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, menciona até mesmo o local, Belém da Judéia. E menciona também a época, no reinado de César Augusto, imperador romano. Na verdade, o evangelho de Lucas e Mateus, os evangelhos desses 2 evangelistas, desses 2 seguidores de Jesus, eles mencionam pelo menos 14 personagens históricas, pessoas que viveram naquela época, naquele tempo. Pôncio Pilatos, Herodes, os vários Herodes que teve, não foi apenas um Herodes, são mencionados nas Escrituras, Anás, Caifás, sumos sacerdotes judeus daquela época,
Então todas essas pessoas existiram mesmo, foi gente de carne e osso. Portanto, a estada de Jesus na sua encarnação nessa terra não foi uma coisa do tipo há muito tempo numa terra distante. Não. Há muito tempo, pode ter sido há muito tempo no passado, no futuro, numa terra distante, pode ser qualquer lugar desconhecido. Mas a história de Jesus não é assim. A história de Jesus é mencionada numa terra determinada, numa época determinada, com pessoas determinadas. Ou seja, Deus da eternidade se inseriu na nossa história. Ele literalmente divide ao meio a nossa história. Segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro item, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Aqui verbo, é bom deixar claro, é o termo grego logos, que significa também palavra. O verbo, a palavra. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Ou seja, aquilo que é divino se tornou humano. João não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, e que o verbo não somente se fez carne. Para não deixar dúvida alguma, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus pisou no nosso chão, respirou o nosso ar, comeu a mesma comida que comemos, viveu as mesmas dores que sofremos. Alguém poderá dizer, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas essas sensações e características humanas. Sim, Deus conhece, mas Deus não tinha até então vivenciado essas experiências humanas. Quando ele se encarna, ele passa também a coabitar conosco. Ele passa a experimentar tudo que nós passamos. Além disso, ele foi visto, tocado, presenciado pelas pessoas. Segundo item, a reafirmação apostólica. O apóstolo, no caso João, reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ou seja, eles conviveram com Jesus durante 3 anos. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, pôde ser tocado pelos que conviveram com ele. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Quer dizer, então, que o Jesus dos evangelhos, ele não é um mito, ele não é uma lenda. Ele é uma pessoa de carne e osso que viveu numa época determinada, num lugar determinado, com pessoas determinadas que podem ser rastreadas ao longo da história. Bem diferente dos mitos e lendas das demais religiões. Terceiro item, uma crença herética. Que crença estamos falando? A crença de que Jesus não é Deus. A crença de que o Verbo não se fez carne. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, um daqueles líderes do movimento doceta ou docetismo. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Ou seja, quando já todos os apóstolos tinham perecido, somente João ficou.
e enfrentou essa heresia que se espalhava naquela época, que Jesus não era Deus, que o Verbo não tinha se encarnado, que o que as pessoas presenciaram tinha sido uma espécie de manifestação sobrenatural ou alucinação coletiva, mas que, na verdade, Deus não tinha se tornado homem. Por que isso se espalhou naquela época? Porque existia na filosofia grega o conceito de que a matéria, a carne, é má, é impura. Então, pensaram eles, Deus não pode ter se manifestado dessa forma, de uma forma que nós entendemos que é má, impura. O espírito, sim, aquilo que é imaterial, isso é puro, isso é santo, mas a matéria, a carne, não, ela é má, ela é ruim, ela é suja. Então Deus não pode ter se manifestado dessa forma. Por isso que eles espalharam, firmaram esse tipo de heresia que foi combatida pelo apóstolo João. Nessa época, o docetismo já tinha se difundido entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, quer dizer que ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, então não há esperança de salvação, como escreveu o apóstolo Paulo. Observe, portanto, que toda heresia, ela não é uma heresia por si só. Ela tem consequências teológicas. E essas consequências teológicas, elas podem ser todas negativas. Elas podem ir contra outros pontos fundamentais do cristianismo. Por isso, a heresia dos docetistas era tão grave. Heresia essa que, inclusive, existe hoje em dia em alguns grupos religiosos. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Terceiro tópico. Como essas heresias se revelam hoje? Primeiro item. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a Igreja da Unificação, a famosa seita do Reverendo Moon, e outros. Ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas que teve um pai biológico comum, como qualquer outra pessoa. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. Então veja que é uma nova roupagem para uma velha heresia. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Está em Isaías 7,14. Anuncia também o seu cumprimento histórico no Novo Testamento, quando o evangelista Mateus escreve, no capítulo 1, versículos 18 e 20. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ali já anunciando que a concepção de Jesus seria de uma forma miraculosa. Não seria uma concepção, uma geração normal como as demais. Segundo item, quanto à morte e ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão, o sirineu, se transfigurou e foi crucificado por engano, e que a turba, as multidões, o populacho, o tomou por Jesus. Observe que essa ideia ela também está presente em outras religiões atuais. Existem seitas e grupos e pessoas aí ensinando que, na verdade, Jesus não foi crucificado, que outra pessoa foi crucificada no lugar dele. Existem até umas versões que Judas Iscariotes teria sido crucificado no lugar de Jesus. Observe, portanto, que essa heresia ela está ressurgindo com algumas variações. Assim sendo, esse tipo de heresia do Basílides dizia que Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara com todas as letras que Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Ou seja, não foi uma crucificação de verdade.
Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Veja então que nesse ponto a teologia muçulmana, ela copiou a ideia de Basílides. A bem da verdade, abrindo aqui um parênteses, toda a teologia muçulmana ela é um apanhado de pontos judaicos, cristãos e de outras heresias, de outros grupos. É uma colcha de retalhos, na verdade. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e todos os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Terceiro item, a confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus, romanos, todos eles atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, escreveu o seguinte: acusaram-no perante Pilatos, e este, Pilatos, ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, ou seja, imperador romano, pelo procurador Pôncio Pilatos. Procurador é como eles também chamavam governador, no caso governador da Judéia. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. O apóstolo Paulo, ele também menciona que Jesus, após a sua ressurreição, foi visto por mais de 500 pessoas. Às vezes individualmente, às vezes em grupos. Não está dizendo que foram toda uma multidão de 500 pessoas que o viram só de uma vez, não. Mas muitas outras pessoas, além dos 12 apóstolos, viram Jesus. Conclusão. As expressões o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne em algumas traduções, e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos heresiarcas dos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha que ser vencido também por um homem, por um ser humano. Por isso Jesus se encarnou. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Homem perfeito, porque só Deus é perfeito. Mas Deus não pode morrer. Por isso, ele teve que se encarnar para poder morrer. Portanto, este é um dos pilares fundamentais do cristianismo ao longo de todos esses 2000 anos e é também uma das provas da nossa fé. Que possamos combater esse tipo de heresia que surge e ressurge aqui e ali nos dias atuais, às vezes até contaminando alguns crentes, para que possamos ensinar a palavra de Deus viva e eficaz aos corações. Aqui está uma revisão, portanto, da nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Nossa terceira lição, a encarnação do Verbo, aqui na revista da CPAD, lição de adultos, neste primeiro trimestre de 2025. E na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.